Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos focar no capítulo 12 do livro de Levítico. Isso mesmo. É um capítulo bem específico, né? Trata da purificação das mulheres israelitas depois do parto. Exato. E com regras que mudam dependendo se nasce um menino ou uma menina. Aham. Começando pelo menino. Se nascia um filho homem, a mãe era considerada cerimonialmente impura por 7 dias. Um período parecido com o da menstruação, em termos de impureza ritual. Isso. E no 8º dia, tinha a circuncisão do menino. Um marco importante. Depois desses 7 dias, ela ainda precisava de mais 33 dias. O texto fala em purificação do seu sangue. Totalizando 40 dias, então? 40 dias. E durante todo esse tempo, ela não podia tocar em coisas sagradas nem ir ao santuário. É fundamental entender o que essa impureza cerimonial significava, né? Sim. Não era, assim, pecado no sentido moral. Era mais um estado ritual. Ah, entendi. Eventos da vida como o parto ou fluxos do corpo colocavam a pessoa temporariamente nesse estado, e aí precisava de rituais para voltar à participação plena na comunidade e no culto. Faz sentido uma forma de lidar com o sagrado e o profano. Exatamente. Ligado à santidade de Deus e a como se aproximar dela. Agora, a coisa fica diferente se nascia uma menina, né? Pois é, aí a regra dobrava. Dobrava? Como assim? A impureza inicial passava para 2 semanas, 14 dias. Nossa, o dobro. E o período seguinte de purificação também. Ia para 66 dias. 66, peraí. Então o total era de 80 dias. 80 dias, o dobro exato do tempo para o nascimento de um menino. E as restrições eram as mesmas. Nada de tocar em coisas sagradas ou ir ao santuário. Mas por que o texto explica essa diferença? O texto dá a regra, mas não a razão. É um detalhe que ah, gera muita discussão, sabe? Imagino. Abre espaço para pensar sobre as visões culturais da época, talvez. Com certeza, sobre gênero, simbolismo, o que poderia estar por trás dessa distinção no tempo de purificação. É fascinante, mas não temos uma resposta direta no texto. Entendi. E bom, passando esse período todo, fosse de 40 ou 80 dias, como é que terminava essa fase de afastamento? Ao final dos dias, a mulher precisava levar ofertas ao sacerdote, Onde? lá na entrada da tenda do encontro, que era o centro do culto, né? Certo. E que tipo de ofertas eram essas? A oferta padrão tinha 2 partes. Um cordeiro de 1 ano para ser holocausto. Holocausto. Aquela oferta que era totalmente queimada. Isso, geralmente interpretada como um ato de devoção, de entrega total. E, além do cordeiro, um pombinho ou uma rola como oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. Mesmo que você disse que a impureza não era pecado moral? Boa pergunta. Nesse contexto, oferta pelo pecado, hatat, lidava mais com a impureza ritual em si, especialmente a ligada ao fluxo de sangue, sabe? Não necessariamente uma transgressão. Ah, ok. O sacerdote, então, pegava essas ofertas. E as oferecia a Deus para fazer expiação pela mulher, basicamente para purificá-la ritualmente. Entendi. O holocausto era tipo agradecimento e devoção, e a outra oferta resolvia a questão ritual do sangue. Exato. Restaurava a condição dela para poder participar de novo plenamente da vida religiosa da comunidade. Se a gente olha para as leis de Levítico como um todo, esse padrão aparece bastante, né? Rituais marcando transições, mantendo a ordem entre o sagrado e o comum. E de uma coisa no texto que achei muito interessante: a questão financeira. Ah, sim. A provisão para quem não tinha condições, né? Isso. Como funcionava? Se a mulher não tivesse como pagar um cordeiro, que era mais caro, ela podia levar 2 rolas ou 2 pombinhos no lugar. 2 aves. Sim, uma ave seria usada para o holocausto e a outra para a oferta pelo pecado. E o resultado era o mesmo. O mesmo. O sacerdote fazia expiação do mesmo jeito e ela era considerada limpa. Nossa, isso é bem significativo, não acha? Mostra uma acessibilidade no ritual. Sem dúvida. É uma inclusão econômica notável para a época. Garante que a purificação e a reintegração na comunidade não eram só para quem podia pagar mais. O acesso ao sagrado, nesse sentido, era para todas. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou, Levítico 12 apresenta um sistema bem detalhado, né, que regia a vida pós-parto das mulheres, com tempos específicos, restrições e, no final, ofertas para purificação e para voltar à comunidade.
Perfeitamente. Mostra como a pureza ritual era central na vida religiosa de Israel e como até os processos biológicos mais naturais, como o parto, estavam totalmente integrados nessas práticas religiosas e comunitárias. Uma visão de mundo bem diferente da nossa, talvez. Com certeza. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Qual seria? Como será que essas normas antigas, tão focadas no corpo feminino, no sangue, no nascimento, como elas de fato moldavam a vida social e religiosa das mulheres? E o que essa estrutura toda nos diz sobre como eles entendiam o que era sagrado, o que era comum e quem pertencia plenamente à comunidade em cada momento? Uma ótima reflexão. Mostra como essas leis iam muito além de simples regras, né? Tocavam em questões profundas de identidade e pertencimento. Exatamente. Fica aí para a gente continuar pensando.